convido a toda a igreja a abrir as Bíblias. Em Êxodo 19, vamos ler a partir. Esse texto que é o texto paralelo da mensagem de hoje. Êxodo 19, a partir do 12, vamos até o 25. Vamos juntos lendo a palavra de Deus. A palavra do Senhor, inerrante, autoritativa e verdadeira, diz assim: marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouvi-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Essa é a porção da palavra de Deus, está intimamente ligada e relacionada com o sermão de hoje, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações. Graça e paz, irmãos e irmãs. Por gentileza, abra sua Bíblia para a carta aos Hebreus. Capítulo de número 12. A partir do verso 18. O meu desejo era pregar toda a peça literária, que começa no verso 18 e vai até o verso 29. Mas hoje é culto de ceia. E a sabedoria me diz que eu devo dividir esse sermão em duas partes. E farei isso aproveitando a própria divisão simbólica do texto. O tema de hoje, Sinai e Sião. Para quem não sabe, são dois montes. O Monte Sinai, o Monte da Lei, aquele que acabamos de ler em Êxodo, o lugar onde Moisés recebeu dos anjos a lei. Um lugar tenebroso, repleto de pavor e de medo. Porque se você entender o que é a lei do Senhor e o rigor da lei, o que ela exige,
O que ela representa? O sentimento mais apropriado diante da lei é o desespero. Não porque a lei é ruim, a lei é santa, mas porque a quebra da lei é a quebra de um pacto. E a quebra de um pacto tem consequências sérias. Se esse pacto é quebrado, então esse pacto é chamado pacto de obras. O outro monte a que o texto se refere é o Monte Sinai. Ou, desculpe, o Monte Sião, corrigindo. O Monte Sião. Onde existiam na verdade ali, 2 picos. De um lado, o templo. Do outro, a casa real. Esse Monte Sião representa, na verdade, a Jerusalém celestial. Uma nova aliança. E representa também os 2 ofícios de Cristo. O templo apontando para o ofício sumo sacerdotal de Cristo, até cerrados ao meio, humilhados. Alguns enfrentaram prisão, foram marginalizados, escanteados. Alguns perderam família, perderam tudo, absolutamente tudo. E esses irmãos, os primeiros leitores dessa carta, eles estavam enfrentando um tipo de perseguição que foi muito comum durante os primeiros anos da fé cristã, especialmente para aqueles que eram cristãos, mas de origem judaica. Eles estavam sendo pressionados a retroceder ao judaísmo. A grande tentação aqui é da apostasia. E a apostasia é o esfriamento da fé. É quando você nega a sua fé. Um apóstata é aquele que nega a sua fé em Cristo. E era isso que os leitores estavam enfrentando. Eles estavam sofrendo, e esse sofrimento levava muitos a pensarem da seguinte forma: eu vou retroceder, vou negar a minha fé em Cristo, cessar todo o sofrimento e continuar a minha vida. No sofrimento nós sempre nos perguntamos: onde está Deus? Via de regra, muitas pessoas se afastam de Deus quando elas estão sofrendo. Só que o autor, ele escreve os primeiros versos, especialmente os versos de 4 a 11, para dizer que o propósito de Deus com aquele sofrimento não era afastar os seus filhos, não era que eles, os cristãos, ficassem distantes, mas era para aproximá-los do Senhor e santificá-los, aperfeiçoar o caráter deles, corrigir os filhos por meio da disciplina. Então o sofrimento, na verdade, dizia que eles eram filhos de Deus. Nenhum pai verdadeiro castiga filho de outra pessoa. Nós disciplinamos os nossos próprios filhos. E é o que o autor aos Hebreus vai dizer. Se vocês estão sofrendo, estão sendo disciplinados, é porque vocês são filhos. Então o sofrimento é prova da nossa filiação. É prova do amor de Deus. Eu sei que a gente não pensa assim. Eu sei que é difícil de entender, especialmente quando nós estamos sofrendo, que isso é um ato amoroso de Deus. Via de regra, nós encaramos o sofrimento numa perspectiva de punição. E tão somente de punição. Sim, o sofrimento tem esse caráter de
disciplinar, corrigir, punir, mas não para o nosso mal, mas para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso bem. Nenhum pai disciplina seu filho, pelo menos não deveria fazer isso, pensando no pior para o filho. Quando um pai disciplina seu filho, ele está pensando o melhor para ele. De corrigir falhas que ele sabe que lá na frente vão prejudicá-los. Ou que vai trazer algum tipo de prejuízo para ele. Especialmente se ele ignorar, se ele fechar os olhos. Então o sofrimento é prova de amor e de que somos, é a prova do amor paterno. É prova da nossa filiação. É prova que Deus está preocupado com os seus filhos e que está preocupado com o caráter deles. E que esse caráter precisa ser aperfeiçoado. Tendo compreendido essa verdade, então, os versos de 12 a 17, o autor menciona 5 maneiras que nós devemos proceder, encarar o sofrimento. E eu disse, inclusive, no sermão passado, que o sofrimento não era para a gente encará-lo como uma prova de que Deus esqueceu de nós. Muito pelo contrário. Todos nós sofremos. Todos nós. Se sofremos, não é porque não somos cristãos. Eu sei que algumas pessoas pensam assim: se eu for um bom cristão, se eu fizer sacrifícios para Deus, Deus vai me abençoar. Se eu estou sofrendo, é porque de algo errado eu fiz. O que distingue um crente de um não crente não é o fato de que o crente não sofre e o não crente passa por dificuldades, por sofrimentos. O que distingue um de outro é a maneira como eles reagem diante do sofrimento. Por isso que o autor menciona 5 maneiras de se reagir ao sofrimento. Em primeiro lugar, ele fala do encorajamento mútuo. Nós devemos encorajar uns aos outros. Nós devemos dar atenção para aqueles que estão com as mãos cansadas e os joelhos trôpegos. Segundo lugar, nós devemos seguir a paz e com todos e a santificação. Terceiro lugar, devemos ter cuidado para evitar a apostasia, que é abandonar a fé, desprezar a graça de Deus. Em quarto lugar, devemos evitar a raiz de amargura que facilmente brota no nosso sofrimento. E é aqui onde ele começa a ilustrar o que ele está falando, tomando Esaú, ou a história de Esaú, como um exemplo. Quando nós permitimos a existência de raiz de amargura no nosso coração, o sofrimento não cumpre seu propósito, porque nós desejamos vingança. Tudo que a gente deseja é vingança. E ao invés do sofrimento nos aperfeiçoar, nós acabamos com o coração endurecido. E por fim, o autor fala que nós devemos ter cuidado para que nenhum de nós sejamos como Esaú. Você conhece a história de Esaú. Esaú trocou os seus direitos espirituais por um prato de comida. Ele desprezou a sua primogenitura. Ele sabia o que isso representava. Era muito mais do que uma herança física.
era muito mais do que carregar o nome da família. É que a promessa estava relacionada à genealogia do Messias. E ele desprezou isso. Pelo que o texto diz que ele chorou e buscou um lugar de arrependimento e ele não encontrou esse lugar. Ele não encontrou esse lugar nem no coração do pai e nem no coração dele mesmo. Porque ele ainda estava movido por um desejo de vingança, de matar o seu irmão. E foi aqui que eu chamei a atenção. Cuidado. Porque quando nós desprezamos o nosso direito, o nosso privilégio espiritual, quando nós trocamos esses privilégios por qualquer coisa, via de regra nos arrependeremos, mas não haverá segunda chance. Não tem segunda chance. Acabou ali. Apesar do choro, não haverá segunda chance. Foi assim com Esaú. Ele não encontrou o lugar de arrependimento. Agora o autor vai fazer uma comparação. Ele vai comparar a antiga com a nova aliança. Em muitos sermões eu falei sobre a superioridade de Cristo em relação a todos os elementos da antiga aliança. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio levítico. O sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício realizado na antiga aliança, o sacrifício de animais. O tabernáculo que Cristo entra e exerce o seu ofício sumo sacerdotal é superior ao da antiga aliança, porque na antiga aliança o tabernáculo era físico, uma cópia, apenas uma cópia, onde o sumo sacerdote da tribo de Levi exercia o seu ofício, mas Cristo exerce o seu ofício no tabernáculo celestial. É lá que ele está intercedendo por nós. A antiga aliança sempre é comparada com a nova aliança. E sempre que elas são comparadas, a nova aliança se revela superior. E é o que o texto vai dizer. Ao fazer essa comparação entre antiga e nova aliança, esse contraste, ele usa dois montes, que são os montes simbólicos de Sinai e Sião. Sinai representando a antiga aliança e Sião a nova aliança. Vamos ao texto, e você pode acompanhar, por gentileza, a leitura dessa passagem. Você pode fazer isso de forma atenta. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade. O que ele está aqui mencionando? Ele está mencionando o episódio que nós lemos, a primeira leitura bíblica no culto de hoje. Aquele episódio de Êxodo, onde foi colocado limites no monte para que ninguém tocasse nele, e se tocasse seria morto. Ele está mostrando ali as densas trevas e escuridão que existia no Monte Sinai, por ocasião da entrega da lei. Ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso, pediram que não lhe fosse dito mais nada. Lembra o que eles disseram? Que o Senhor fale com Moisés, e Moisés então transmite a mensagem ao povo.
eles estavam ali atemorizados. E não era para menos. Diante da santidade de Deus, resta ao pecador se prostrar em santo temor e tremor. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. O próprio Moisés, o mediador do pacto da antiga aliança, estava atemorizado, tomado de pavor. Você percebeu, irmãos? Esse deveria ser o nosso sentimento. Vai uma aplicação aqui. Esse deveria ser o nosso sentimento quando nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, a quem nós estamos adorando. Nós não deveríamos chegar aqui de forma irreverente. Não deveríamos estar sentados de forma despreocupada. Afinal de contas, nós estamos diante daquele que é todo-poderoso, justo e santo. Aquele cuja glória é tão poderosa que nós não podemos vê-lo. Porque habita em luz que os homens não podem acessar. Lembra do profeta Isaías? Capítulo 6 de Isaías, ele diz: ai de mim! O ai na Bíblia é sempre o anúncio de um julgamento. Que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías faz uma confissão dos seus pecados, a mesma que nós fizemos no culto hoje, confessando os nossos pecados. Por quê? Porque ele está diante do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado. Dando culto no modelo da antiga aliança. Eles foram ensinados sobre os símbolos da antiga aliança. Porque toda antiga aliança é simbólica. Entenda, simbólica por quê? Porque os sacrifícios de animais é um símbolo do sacrifício de Cristo. O maná guardado na arca era o símbolo do pão da vida, que é o próprio Jesus. O sangue derramado sobre a tampa da arca, o propiciatório, era simbólico, porque aquele sangue derramado não salvava, mas apontava para o sangue de Jesus, que nos livra da maldição da lei, porque todo aquele que quebra a lei deve sofrer as consequências da ira divina. Tudo aquilo era símbolo, tudo estava apontando para Jesus. Então retroceder era voltar para as sombras, irmãos. Imagine aqui, tem uma luz bem em cima de mim. Agora imagine, você já teve essa experiência de andar num dia ensolarado e você está andando e de repente você vê uma sombra se aproximando? Se você visse uma sombra se aproximando, o que você faria? Eu ficaria com medo. Porque aquela sombra
indica a presença, a proximidade de alguém, e pela sombra eu não consigo discernir. A gente consegue discernir? A gente não tem uma imagem perfeita, é apenas uma sombra. Mas a gente sabe que existe a presença de alguém ali. Mas de repente aquela pessoa se aproxima, se coloca de lado e você enxerga aquela pessoa e você sabe quem é, e aí o seu coração está aliviado. A lei era essa sombra que apontava para Cristo. Quando Cristo veio, então a sombra já não faz mais sentido. Ela é completamente dispensável, porque nós temos agora a realidade. E é isso que ele está dizendo. Como é que vocês querem voltar para a antiga aliança? Vocês devem prosseguir. O pacto que Jesus celebrou é um pacto superior ao antigo pacto. Portanto, não voltem atrás. Eu sei que vocês viveram na antiga aliança, vocês aprenderam. Eu sei disso. Mas agora, vocês creram no Evangelho, creram em Cristo. Eu sei que vocês estão sendo tentados por causa do sofrimento e das dificuldades. Vocês estão sendo tentados a deixar Cristo e voltar à antiga aliança, mas não façam isso. O uso dessa imagem é muito importante. Esses dois montes, Sinai e Sião, porque eles são simbólicos aqui de um monte que representa o temor, as trevas, as sombras, a escuridão. Foi naquele monte que Moisés recebeu as tábuas dos mandamentos, 10 mandamentos. Foi aquele monte que, se alguém aproximasse, seria apedrejado, inclusive animais. O texto narra que quando Moisés sobe ao monte, o que se tem são tempestades, raios e um som muito alto de trombetas. O monte começa a tremer e a fumegar no topo. A voz de Deus começa a ser ouvida, falando da sua glória e da sua grandeza. É um espetáculo, mas tão horrendo para alguns, que eles dizem: olha, ninguém se aproxime. Que Deus fale com Moisés. Nós não queremos participar disso. Foi ali que Moisés permaneceu durante 40 dias. Foi desse monte que ele desceu e encontrou o povo em idolatria com a estátua de um bezerro de ouro. Foi ao descer desse monte. E eu quero então chamar a sua atenção para o verso de número 18, que diz assim: primeira lição. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas e à tempestade. Primeira coisa que o autor destaca aqui é o fato de que o monte Sinai poderia ser tocado. Tudo na antiga aliança é palpável, é concreto. O monte Sinai é concreto. Ninguém poderia se aproximar, porque se tocasse, iria ser fulminado. Mas o monte Sião, a que ele está apontando aqui, não é palpável. É espiritual. A melhor versão não é essa que eu acabei de ler. A melhor tradução para esse verso 18 encontra-se
na NVI, na NVT, Reina Valera, King James e na NTLH. Veja como eles traduziram. Vocês não chegaram ao monte palpável, ao monte que se pode pegar. O destaque aqui é que o monte é verdadeiro, que poderia ser tocado. Com isso, o autor destaca que na antiga aliança as coisas eram externas, palpáveis, tangíveis, passíveis de verificação. Os sacrifícios eram sacrifícios de animais, simbólicos. Tudo aqui poderia ser tocado, o altar poderia ser tocado. Tudo era verificável. Como naquele monte, onde a lei foi dada. Mas ele ainda diz, e o destaque que ele faz aqui é para a escuridão. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso. A escuridão, as trevas, as tempestades. O que ele está dizendo aqui? O símbolo da escuridão que cai sobre a antiga aliança. Lembra que na antiga aliança tudo era representado por sombras? Tudo estava na escuridão. Você não tinha clareza das coisas na antiga aliança. É tudo muito simbólico. Por exemplo, quem iria imaginar que quando Deus estabeleceu o casamento, o casamento era símbolo da união mística entre Cristo e a igreja? Quem? Ninguém. As pessoas tinham um vislumbre, mas elas não tinham clareza do que o casamento representava. Eis a razão porque Paulo, ao escrever, ele diz assim, grande é o mistério, quando ele está escrevendo em Efésios, falando sobre o casamento. Aí ele diz, mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. O mistério foi revelado. Porque tudo na antiga aliança estava sobre essa sombra, sobre essa escuridão. Você não tinha clareza de nada. Lembra da promessa? Um filho da mulher que vai surgir para triunfar e derrotar o descendente da serpente? Esmagar a cabeça da serpente? E eu fico imaginando que todas as vezes que uma criança nascia depois dessa promessa, a mãe deveria segurar no colo a criança e perguntar, será que esse é o que vai cumprir a promessa que Deus fez? Porque eles não têm clareza das coisas. Você entendeu? Na lei, não existe clareza. Tudo é representativo. Ou tudo é sombra de alguma coisa, de uma realidade maior. Você já entrou num quarto escuro? Imagine que se eu colocasse você num quarto escuro ou numa sala escura, repleto de objetos valiosos, caros e repleto de obras de arte. Faria alguma diferença para você? Nenhuma, porque você não conseguiria enxergar. É isso que ele está dizendo. A antiga aliança não tem clareza das coisas. Ela é simbolizada pelas trevas. Trevas que vieram sobre o monte. Mas o autor ainda menciona aqui, final do verso 18 e 19, fogo ardente, tempestade, clamor de trombetas e voz que falava. Nós lemos isso. Tudo isso aqui combinado aponta para a santidade de Deus, da sua ira, da sua justiça, da sua glória, da sua grandeza, de tal maneira
que aquele povo não podia suportar mais. Tudo é simbólico. O povo não aguentava mais ouvir a voz de Deus e pediu que o Senhor falasse apenas com Moisés. E depois Moisés falaria ao povo. E por que eles fazem isso? Porque eles estão repletos de temor. O temor tomou conta do coração deles por causa da glória de Deus. Ninguém que é exposto à glória de Deus, irmãos, fica indiferente, está tudo normal. Como dizem os jovens hoje em dia, está de boa. Ninguém faz isso. Ninguém. O sentimento correto é aquele de Isaías que diz: ai de mim. Os meus olhos contemplaram o Rei da Glória. O Rei da Glória está diante de mim. Você lê a Bíblia e gente que teve esse privilégio de estar diante da glória de Deus, alguns caem como mortos, tão apavorados que eles estão. Olhe Paulo, na estrada de Damasco, ele cai, fica momentaneamente cego. Ele ouve uma voz, é o próprio Senhor falando com ele. Essa é a glória do Todo-Poderoso, representada aqui nos versos, final dos versos 18 e 19. E na sequência, verso de número 20, ele diz: pois já não suportava o que lhes era ordenado. E o verso 21 diz, ainda no verso 20, até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Essa é a reação. Aqui é uma citação de Deuteronômio 29, 19. Que narra o episódio de Moisés descendo o monte. Surpreende o povo. Quebra-se as tábuas da lei. O povo estava envolvido em idolatria. Mas diz que a reação de Moisés diante daquele monte ao receber as tábuas da lei era de tremor. Por quê? Porque ele está passível de julgamento. O mesmo sentimento que ele tem quando ele encontra o povo na idolatria. Ele sabe que o povo está sujeito a ser julgado por Deus. Que Deus poderia fulminar aquele povo. Isso era a antiga aliança. Era assim que eles viviam antes de Cristo. Debaixo da lei. Querendo agradar a Deus pela lei. Porque a religião judaica é uma religião externa, de trevas e de limitações. Mas se você voltar ao verso de número 18 e em diante, você vai ver que eles haviam chegado num outro monte. Eles não haviam chegado ao Monte Sinai, símbolo do terror e da ira de Deus. E essa ira aqui é a ira santa e justa de Deus, por causa do pecado. Eles não haviam chegado no monte do terror e da ira, eles haviam chegado num outro monte.
no monte da graça, no monte Sião. É o que ele está falando. Olha o que diz. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável da escuridão. Pelo contrário, verso de número 22. Vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui da nova aliança. Ele está falando da igreja da nova aliança. O povo que havia sido escolhido por Deus. E alguns destaques ele faz. Em primeiro lugar, ele diz que eles chegaram à cidade do Deus vivo. No Monte Sião, em Jerusalém. O lugar onde estava o templo. E no templo tinha o Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos estava a arca. E a arca é o símbolo da presença de Deus. É o lugar onde Deus habita. O tabernáculo, posteriormente o templo, fora a casa de Deus, entre aspas, no Antigo Testamento. Por quê? Por que eu disse entre aspas? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele diz, vocês chegaram à cidade do Deus vivo. E o que é a cidade de Deus vivo? A pergunta é, se no Antigo Testamento Deus habitava o templo por causa da arca, na nova aliança, onde é que Deus habita? Quem é o templo de Deus no Novo Testamento? Resposta, irmãos: a igreja. A Deus habita entre nós. Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio da sua igreja. Nós somos o templo de Deus. A igreja. E veja o próprio nome. Nós somos como pedras vivas, que juntos formamos o lugar da habitação de Deus. Nós somos a morada de Deus. Ele fala ali da Jerusalém celestial. E o que é Jerusalém celestial? Celestial porque a igreja tem a figura dos céus em contrastes com o Monte Sinai, que é aqui na terra. Os cidadãos de Jerusalém celestial são aqueles que foram nascidos nos céus. Na linguagem de João 3, Jesus e Nicodemos, aqueles que foram nascidos de novo, não por vontade da carne, mas pelo Espírito. É celestial porque eles experimentam os poderes do mundo vindouro, os prazeres do céu. É na Jerusalém celestial que o céu e a terra se encontram. Lembra da visão de Jacó? Vocês lembram dessa visão? Ele tem um sonho um dia e ele viu uma escada. E nessa escada subia e descia o quê? Anjos. Onde a terra e os céus estavam ligados por essa escada. É nessa Jerusalém celestial que nós encontramos a ligação entre os céus e a terra. É por isso que a igreja é chamada de Jerusalém celestial. Por quê? Porque a igreja não pertence a esse mundo. Não é deste mundo. Verso de número 22. Ele diz assim. 12, 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Ou seja,
a incontáveis hostes de anjos. No Monte Sinai, aquele da antiga aliança, os anjos desempenharam um papel importante. Qual foi o papel dos anjos do Monte Sinai? A entrega da lei. Quem é que entregou a lei para Moisés? Os anjos. Onde é que nós lemos isso? Atos, capítulo 7, verso 53, por favor. Atos 7, 53. Vocês que receberam a lei por meio do ministério de anjos e não aguardaram. Lucas vai dizer que os anjos entregaram a lei a Moisés. Agora, os anjos estão conosco na Jerusalém celestial, junto com os servos de Deus, e com ele nós adoramos o Senhor. Os anjos recebem ordem para nos proteger, porque está escrito: dará ordem aos seus anjos para nos proteger. Os anjos estão aqui para nos servir, para nos guardar, para nos proteger, irmãos. Olha que maravilha, a igreja de Deus se une a hostes incontáveis de anjos para adorar o Senhor. Quem é essa igreja aqui, celestial, que está adorando ao Senhor junto com os anjos? A igreja aqui é o conjunto de todos os eleitos de Deus na história. Todos. Todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. E que por toda a eternidade louvará o Senhor e servirá ao Senhor junto com os anjos para sempre. Verso de número 21, ele diz assim: na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Que assembleia é essa, irmão, festiva, a que ele está se referindo? A igreja dos primogênitos, a que ele está mencionando aqui. A igreja é composta por todos aqueles que foram chamados por Deus, redimidos pelo sangue de Cristo, e foram feitos filhos de Deus, adotados. Esses são os primogênitos. Embora muitos sejam membros de uma igreja local, e nós acreditamos que ser membro de uma igreja local é algo muito importante, nem todos têm os seus nomes arrolados no livro da vida. É possível você ser um membro de uma igreja local e não ter o seu nome arrolado no livro da vida. Não ser membro da igreja dos primogênitos, da igreja de Cristo. Isso é sério. Você entendeu isso? Tem gente que nunca vem à igreja, que não encara a membresia da igreja com a seriedade que ela exige, mas que de alguma forma é apegado a isso. Não encare isso como uma crítica. Nós precisamos amar e valorizar a membresia da igreja, mas devemos estar mais preocupados se o nosso nome está rolado no livro da vida. Porque algumas pessoas
só são membros de igrejas locais. Somente isso. A igreja dos primogênitos são todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que foram justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Verso 23, e eu só vou até o 24. Ele diz assim, verso 23, 22 e 23. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, à igreja do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolada nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Como é que eles chegaram ao Deus que é juiz de todos? Chegamos a Deus que é juiz de todos por meio de Jesus Cristo. Como pecadores arrependidos, que suplicam pelo perdão e a misericórdia de Deus, Deus os perdoa e os justifica, não pelos méritos próprios, não porque Ele achou em nós alguma virtude, algo de bom, Ele nos perdoa e nos justifica, tendo como base o sacrifício de Cristo, como diz a nossa confissão de fé. Somos justificados, e a justificação é um ato livre da graça de Deus, é um ato soberano de Deus, que nos justifica considerando a obra, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque aquela morte perdoou os nossos pecados, por isso que somos justificados por Deus. Chegamos diante do juiz por intermédio do sacrifício de Cristo. É Ele que advoga por nós, irmãos, é Ele que intercede por nós. É Ele que diz que o nosso nome está ali arrolado no livro da vida, que nós pertencemos a Deus, somos o seu povo. Deixa eu aplicar logo essa passagem. Veja que ele diz que nós nos achegamos àquele que é o juiz. Isso quer dizer, irmãos, todos nós, como está dito aqui, juiz de todos, todos serão levados ao tribunal de Deus, mas serão levados em condição diferente. Alguns serão levados ao tribunal de Deus para serem condenados, outros serão levados para serem galardoados. É uma diferença. Uma coisa é você entrar na sala, é entrar na audiência, é estar perante o juiz para ele dizer assim: você ganhou a causa. A outra coisa é ele dizer: você está condenado. Minha pergunta para você é, considerando o fato de que todos nós seremos levados ao tribunal de Deus um dia, uns para condenação, outros para a salvação. A minha pergunta é: de que maneira você vai comparecer ao tribunal de Deus? Quem é que vai te representar quando você estiver diante do tribunal de Deus? Você ousaria ir para uma audiência sem um advogado? É uma boa ideia, doutora? Não é. Até nas pequenas causas, porque pequenas causas você não precisa, dependendo do caso. Mas até nas pequenas causas, no juízo de pequenas causas, geralmente se contrata um advogado.
A gente precisa de alguém que nos represente, que conheça, e que possa nos representar, possa nos defender. Quando você estiver diante da presença do juiz de todos, quem vai lhe representar? Cristo ou você mesmo? Quem é que vai lhe defender? Cristo ou você mesmo? Eu espero que Cristo seja o seu representante. Verso 23 ainda diz: tendo chegado os espíritos dos justos aperfeiçoados. O que ele está falando aqui, o espírito? Todos nós sabemos que o espírito é a parte da nossa natureza que subsiste no estado separado do corpo. Como aprendemos hoje, como diz a nossa confissão de fé, o espírito foi criado imortal. Não é isso? Aqui ele está falando dos crentes que foram justificados. Note o que vem antes. No verso 24, tendo chegado ao juiz de todos. E depois ele diz, tendo chegado aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estes espíritos são justos, não por serem retos em sua conduta, mas porque foram justificados pelo juiz de todos. E mais adiante ele diz, tendo chegado a Jesus, o mediador da nova aliança. Ele está descrevendo aqui todo o processo pelo qual Deus nos traz à igreja, ou para a igreja. A igreja aqui não é uma igreja local, não é a igreja Batista Shekinah do Parque 10. Não é a igreja Batista Shekinah, ou igreja presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus. São igrejas locais, mas a igreja aqui é a igreja do Senhor espalhada em toda a terra. Não se espante o que eu vou dizer agora. E eu vou lhe explicar. É a igreja católica. Não a igreja católica apostólica romana. A instituição que vocês conhecem, que tem sede em Roma. Católico quer dizer, olha como é embaraçoso isso. É a igreja universal. Aí eu pensei, os irmãos vão pensar na igreja liderada por Edir Macedo. Não é essa igreja que ele está falando. Aí eu disse, então o que é sinônimo de universal? É mundial. Aí piorou, não é essa igreja que eu estou falando. É a igreja que está espalhada em toda a terra. É a verdadeira igreja do Senhor. Os verdadeiros crentes. É o corpo de Cristo. É dessa igreja que eu estou falando. Foram aqueles que foram aperfeiçoados ou justificados. O espírito dos justos aperfeiçoados. Alguém poderia pensar que aqui se trata da igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? Daqueles que já morreram e que agora estão nos céus. Mas não é. Ele está falando da igreja militante. O que é a militante? É a verdadeira igreja do Senhor que está na terra. Sabe por quê, irmãos? Vocês sabiam que essa é a passagem, uma das passagens que os católicos apostólicos romanos utilizam para a intercessão dos santos? Ele está dizendo aqui, ó. Vocês chegaram a Deus, ao juiz de todos, e chegaram aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os católicos interpretam aqui
como aqueles que rogam por aqueles que são considerados santos da igreja. E fazem a estes petições. Mas ele não está falando, o contraste não é entre a igreja militante e triunfante. O contraste aqui é sobre a antiga e a nova aliança. Que aplicação nós extraímos desse texto? Espero que ninguém faça isso aqui. Mas uma das aplicações é que nós não devemos dirigir as nossas orações aos santos. Essa prática não tem amparo bíblico. Os santos não podem interceder por nós. Não adianta clamar por quem já morreu. Não adianta, irmãos. Nós não podemos falar com quem já morreu. Se você ler com bastante atenção a comparação, é entre a antiga e a nova aliança. Quando ele está falando dos espíritos dos justos aperfeiçoados, ele está falando dos cristãos. Ele está falando que estes foram justificados. Porque a justificação atinge primeiro o nosso espírito. E é claro que é o espírito aperfeiçoado por causa da justificação. Mas um dia ele vai atingir o nosso corpo, com a ressurreição do corpo glorificado. Por fim, verso de número 24, ele diz: e vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Aqui nós estamos no clímax, no ápice. Essa certamente é o mais sublime de todos os privilégios e encorajamento que pode ser oferecido para aqueles que estavam prestes a retroceder. Nós chegamos a Cristo, o mediador da nova aliança, aquele que nos amou, aquele que derramou seu sangue por nós, cuja obra, o sacrifício é suficiente, cabal, terminal, definitivo, e que salva, e não que possibilita a salvação. O sacrifício de Cristo é eficaz na vida dos eleitos, ele salva. Jesus não morreu para possibilitar a sua salvação, Jesus morreu para salvar os que lhe pertencem. Vocês chegaram a Ele, e por meio dEle, o nome de vocês está rolado na igreja de Deus, porque Ele é o mediador da nova aliança, uma aliança de graça. Se a antiga aliança era marcada pelo barulho e pelas trevas, a nova aliança a característica é a graça, o perdão, o amor e a justiça. Tudo isso só é possível por causa de Jesus. E nós nos achegamos a Ele e temos comunhão com Ele. Ele é o mediador, é Ele que faz a ponte entre nós e Deus. No Monte Sinai, quem estava como mediador entre o povo e Deus era Moisés. E nas mãos de Moisés tinha os 10 mandamentos. E os mandamentos têm o seu rigor, as suas exigências.
Eles apontam para um escrito de dívida contra nós, porque essa é a função de um mandamento. Paulo diz que a lei tem a função de quê? De nos tornar conscientes dos nossos pecados, de que nós transgredimos a lei de Deus, quebramos o pacto. Essa é a função da lei. A lei diz: vocês são pecadores, porque vocês não podem obedecer a Deus como Ele quer. Vocês precisam de um Salvador. Nós não conseguimos cumprir aqueles mandamentos. Ninguém. Ninguém nunca foi salvo por cumprir os 10 mandamentos ou por todos os mandamentos. Ninguém nunca foi salvo por cumprir mandamento algum, irmãos. A salvação sempre foi um ato da graça de Deus. Sempre. Se você quiser fazer um teste, eu vou dizer para você. Nem adianta, porque eu já sei o resultado. Saia daqui hoje e diga para você mesmo: eu vou mostrar ao pastor que eu posso cumprir a lei de Deus na íntegra. Se você fizer isso, você vai descobrir durante essa semana que você não é capaz de cumprir a lei de Deus. Portanto, você é merecedor da ira divina. Na nova aliança, o mediador é Jesus Cristo. Ele também tem nas mãos a lei. Mas nas mãos deles estão as marcas do cravo e do seu sangue que foi derramado sobre a lei. E esse sangue derramado sobre a lei encobre as exigências da lei. É Ele que impede que a ira de Deus seja descarregada sobre nós. Aliás, Jesus sofreu a ira de Deus no nosso lugar. Ele cumpriu a lei perfeitamente. O único capaz de cumprir a lei foi Jesus, de forma perfeita. O primeiro Adão falhou, mas Jesus cumpriu de forma perfeita. Ele fez isso nos representando. E por isso que nós somos salvos. Ele fala aqui também, no verso 24, sobre o sangue da aspersão. O que é o sangue da aspersão? Lembra no Antigo Testamento, o animal era sacrificado, o sangue era aspergido, salpicado, para purificar o povo. Ele está dizendo que nós chegamos ao sangue da aspersão. Qual é o sangue que perdoa o pecado? Não é o sangue de animais, é o sangue de Jesus. Ele é aspergido sobre nós e nos purifica. Mas ele fala também que esse sangue é superior ao sangue de Abel. E qual é o sangue de Abel? O sangue de Abel foi derramado e clama na terra. E clama pelo quê? Por vingança. Mas o sangue de Jesus não é um sangue que clama vingança. O sangue de Jesus é o sangue derramado para a reconciliação entre o homem e Deus. É o sangue derramado para que o homem tenha paz com Deus e tenha paz com seu próximo. Você não pode ter paz com Deus senão pelo sangue de Cristo. Por isso que é um sangue superior. É superior porque fala da paz com Deus. E nós encontramos isso quando cremos na mensagem do Evangelho. Aplicação última. Se achegue a Deus por meio de Jesus. A única maneira que você tem para se aproximar de Deus é por meio de Cristo. Você não precisa realizar nenhum tipo de sacrifício. Você não precisa fazer nada.
Cristo já fez tudo por você. O sacrifício Ele já realizou. Como sumo sacerdote, Ele entregou a própria vida. Ele se sacrificou, Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Se você acha que você pode se aproximar de Deus por méritos próprios, ou que você merece a salvação porque você é capaz de fazer algum ato de bondade, você pode até fazer algum ato de bondade, mas aos olhos de Deus não passam como trapos de imundície. Como assim? Não existe outro meio, outro caminho para a salvação, senão a cruz de Cristo. Olhe para a cruz. Olhe para o sangue derramado na cruz. Olhe para o sacrifício da cruz do Calvário. E você será salvo. Se você desprezar o sacrifício da cruz, talvez um dia você esteja arrependido e até chore, tentando encontrar lugar de arrependimento, mas vai ser tarde demais. Não despreze a graça de Deus. Você não é capaz de cumprir perfeitamente a lei. E como você não é capaz de cumprir a lei de Deus, a lei lhe condena. Ela te torna consciente de que você é um pecador e que você carece de um Salvador. É isso que nos possibilita dizer: a salvação nunca foi por obras, mas sempre pela fé. Ou seja, na confiança depositada no sacrifício de Cristo.